Que dia lindo. Costumamos dizer que dia lindo é só um dia como esse que está por aqui. Um dia de sol, um céu azul, algumas nuvens, mas poucas nuvens. Porém, é necessário na vida aprendermos a contemplar os dias cinzas, os dias nebulosos, os dias cabulosos. E é óbvio que eu não estou falando só do clima, tempo, meteorologia, céu atmosférico, nuvens, chuva, mas eu estou falando da nossa vida. Salomão diz em Eclesiastes, no capítulo 7, ali já para a altura do versículo 13, se eu não estiver enganado, por ali, que a gente tem que saber viver o dia favorável, o dia propício, assim como também o dia da diversidade, né? Porque tanto um quanto o outro foi preparado pelo Senhor. É claro que entendemos que, muitas vezes vai estar um dia de sol como esse, mas a nossa vida vai estar cinza, a nossa vida vai estar chuvosa, uma tempestade terrível, temporais, mas são temporários, né? E muitas vezes o dia vai estar cinza, chuvoso, frio, mas você vai estar vivendo como um sol, você vai estar com uma alegria tão radiante. Assim é a nossa vida. A gente tem que buscar o Senhor, ter cada vez mais sabedoria nas nossas atitudes, nas nossas decisões, porque a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta. A gente acaba ceifando, cegando aquilo que a gente semeia. Então, a gente precisa ir aprendendo. E a vida é uma oportunidade atrás da outra. Não tem como saber aonde você já se encontra, em que realidade você está inserido, o que você tem passado, o que tem sido como uma temporada inesgotável, uma fase interminável que parece que nada vai mudar. Mas eu sei que o Senhor continua sendo Deus. A gente precisa viver em Cristo, sabe? E olha, as grandes lições da vida, os grandes aprendizados que vão nos tornando mais humildes, mais mansos, mais cautelosos, mais quebrantados, mais compreensivos com o próximo e até conosco mesmo em muitas coisas, e que vai também nos tornando mais guerreiros, sabe? São as situações difíceis, são os muitos nãos que a gente vai ter que receber, são as barreiras que são maiores que nós, são os impossíveis, porque é através disso que a gente vai sendo trabalhado, transformado. O problema é quando a gente tem um coração endurecido, raivoso. O problema é quando a gente, ao invés de se tornar um ser humano que busca aprender com as circunstâncias, com os erros, com os tropeços, com as falhas, tanto nossas quanto aquilo que se pode observar. O problema é a gente vive repetindo o erro também, vive piorando as coisas. Mas se a gente tiver um coração disponível para o amor, para o bem, para ser trabalhado por Deus, se a gente procurar olhar com bons olhos, os olhos que Cristo ensinou a olhar, os olhos do Evangelho, a gente vai se permitindo ser tratado e vai tirando as maiores lições que transformam nossa vida e vai nos tornando mais aptos a também sermos bênçãos na vida do próximo, quando assim for propício e necessário, com as experiências que adquirimos, com os caminhos que já vamos ter passado, mas sempre sabendo também ter bom senso, coerência e respeitando o próximo, os seus limites, o seu tempo, e sempre buscando a Deus para que Deus esteja direcionando os nossos passos, pensamentos e atitudes. Meditar na palavra de Deus, aprender a saber esperar quando é tempo de esperar,
Eclesiastes também no capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, inclusive a gente tem que aprender o tempo de esperar. Tem hora que é a hora de avançar, mas tem hora que é a hora de parar, tem hora que é a hora de dar uma recuada em certas coisas. A gente tem que andar segundo os caminhos do Senhor para a nossa vida, sabe? Deixar o Senhor aquietar e pacificar o nosso coração. E isso vem através de uma vida que procura ter relacionamento com o Senhor Jesus. Apresentar o coração, a mente, os pensamentos, os anseios, as angústias, as ansiedades, sabe? As cargas, os pesos, os traumas, as dores, as lutas. Apresentar ao Senhor, conversar com Deus sem pressa, se permitir, se reservar, procurar um canto, uma privacidade, um tempo para vocês se derramando aos pés do Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu estou aqui desesperado, eu estou aqui desesperada. A minha vida está desse jeito, porque é assim que a gente vai encontrando a cura, sendo sinceros e se derramando aos pés do Senhor. Olha como eu estou, Senhor. No meu coração está passando isso, isso e isso. Meus pensamentos, meu Deus, só são pensamentos assim, negativos, e eu tenho raiva, vontade de fazer isso. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Me sustenta, me ajuda, me levanta. Trabalha no meu coração. Transforma meu ser. Muda minha mentalidade. Forja e molde meu caráter. Me ensina a ter os olhos de Cristo, os olhos da Tua Palavra, os olhos do Evangelho. Espírito Santo, habita em mim, faz morada em mim. Tira de mim tudo que não provém do Senhor, todo espírito contrário, todo espírito maligno que possa estar na minha vida, ao meu redor, na minha casa. Em nome de Jesus, Senhor, repreende, expulsa isso, Teu sangue tem poder. Tem que se derramar em fé, tem que se confessar diante do Senhor, sem ser alguém que só quer falar com Deus 1, 2, 3 minutos e sair correndo, sabe? A cura vai brotando, sabe? As coisas vão ganhando novas configurações dentro de nós. A nossa realidade vai sendo transformada de dentro para fora. Quando a gente vai percebendo, é claro que a gente vai ainda cometer erros, é claro que ainda a gente vai passar por série de coisas, mas olha, o justificado, o justo, aquele que é alcançado, que crê, que deposita a sua fé no que Jesus fez por si, por nós, através do seu sacrifício, do seu sangue naquela cruz do Calvário, e crê e o confessa como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, da sua vida pessoal, e procura praticar, obedecer seus mandamentos com perseverança, com amor, sabe? É só pela fé. Assim as coisas vão, ganhando outros caminhos. O Senhor vai trabalhando o nosso interior, vai mudando muita coisa. Aí a gente vai passando por provas de outra forma. A gente vai entendendo que muita coisa está nos preparando para melhor. É dali da experiência, da perseverança, da moenda, do luto, da dor, do sofrimento, de ter que ser alguém que aprende a obedecer, a esperar, a agir pela palavra de Deus, pelo Espírito de Cristo. E perseverar, e continuar, e avançar. É isso que vai transformando a gente. Aqui fala alguém que todo dia busca esse Deus para que isso continue acontecendo em mim. Porque todo dia é dia de viver assim. Porque sem essa vida eu não sou nada. Eu não posso nada. E eu sei o quanto Ele já transformou a minha vida. De onde Ele me tirou e, meu Deus... E como todo dia, é só Ele que é o meu refúgio e meu abrigo para que eu possa continuar me permitindo ser um barro nas mãos desse oleiro que vai trabalhando, que vai moldando. Tem hora que a impaciência grita, tem hora que a vontade é de chutar o balde, como dizem, tem hora que a vontade é de explodir, tem hora que a vontade,
Tudo é vontade, é desejo, é concupiscência, é impulso, é compulsão, mas a gente não pode viver assim. Só tem um caminho para a gente viver de verdade. O justo viverá pela fé. E a fé na palavra de Deus, a fé nos ensinamentos do Evangelho. E ali o que acontece? O que ensina? É tanta coisa. É aprender a ser humilde, manso de coração, misericordioso, paciente, perseverante, longânimo, bondoso, amável, obediente a Deus, andar segundo os seus passos, ter Jesus como seu modelo único de vida. É pela palavra, o manual da nossa vida. Não dar razão às volições, às volúpias, os impulsos, ao nosso próprio querer, a carne que grita, a carnalidade, a vontade de agir pelo que eu acho, pelo que eu quero, pelo que eu sei e afirmo que é assim que eu ajo mesmo, e sou assim, pelo menos sou sincero, falo o que falo mesmo, e isso e aquele, TTT comigo não tem essa, eu levo desaforo pra casa, não sei o que lá, e não sei o que, resolvo mesmo e não tem jeito. Quanta coisa a gente faz de mal para nós mesmos, para o próximo, para a vida, que tudo é como um bumerangue, que não adianta a gente achar que lança o bumerangue e ele não volta. Não adianta achar que a gente plantando espinho vai colher uva, figo. Não vai. Não vai. E a vida é implacável em deixar isso claro para nós. Aprenda a contemplar o dia, mesmo quando ele for cinza. Aprenda a se colocar diante do Senhor, que é o sol da justiça, mesmo quando a tempestade está assolando. Aprenda a se construir, a se permitir ser construído pelo Senhor sobre Ele mesmo, a rocha inabalável. Porque vão vir os ventos, as tempestades, as correntezas, as inundações, as torrentes bravias. E se tivermos alicerçados em areia, em farofa, em chão e em solo irregular, de uma base não fundamentada verdadeiramente, com solidez, estruturada de verdade, a gente vai sucumbir. Mas alicerçados, fundamentados sobre a rocha, que é Jesus, que é o Evangelho, vai vir tudo dando contra a casa. Só que a gente é até atingido, mas não seremos abalados, não seremos derribados, não viraremos ruínas, escombros. Não se estivermos em Cristo, que usa até de todas as circunstâncias para nos favorecer, porque é isso que a palavra ensina. Todas as coisas, tudo, absolutamente tudo contribui para o bem daqueles que vivem como amam a Deus, vivem na condição de quem amam a Deus, vivem na condição de quem obedecem a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Aqueles que são chamados e dão ouvidos ao chamado do Senhor para a sua vida. As coisas vão contribuir para o bem, mesmo quando tudo vai mal. Permaneça nele, é o que ele diz. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Esse é o ensinamento de Jesus. Vocês vão poder dar fruto, muitos frutos. Agora, sem mim, nada vocês vão poder fazer. Vocês só vão viver adiando, se auto-enganando, buscando falsos refúgios, falsos alívios, num eterno espiral que só vai crescendo até desembocar num fim nada proveitoso, trágico. Jesus, Tu és a própria vida. Ensina-nos a Te amarmos, a obedecermos Tua palavra e esperarmos em Teu amor e vivermos segundo os Teus caminhos, porque muito melhor do que essa brisa que está aqui refrescando agora o meu corpo, me trazendo um alívio, é o Senhor,
por meio do Teu Espírito, soprando em nossa vida, enchendo o nosso ser, nos fazendo encontrar descanso na alma, pacificando o que há em nós de mais profundo e assim de dentro para fora, fluindo cada dia mais. Guarde essa palavra no seu coração. Faça do Senhor a sua fortaleza, porque Jesus é muito mais do que a gente diz e pensa. É Deus. Que Ele seja Deus em nós, porque só assim viveremos. Deus abençoe.